Agora, inicialmente, a Igreja do Bacaxeri, orientada pelo pastor Silvado, eles prepararam um gibi orientando os pais, a sociedade, sobre a ideologia de gênero. E eu gostaria que ele desse uma palavra a respeito desta ação da igreja e também alguma orientação para a gente, como é que a gente se posiciona diante desse tema que afeta toda a sociedade e nossas igrejas também. Nós temos uma psicóloga lá na igreja, Marisa Lobo, que é palestrante, que tem livro sobre o tema, e conversando com ela, nós falávamos sobre a dificuldade de muitos pais têm de conversar sobre esse assunto com os filhos e com toda a pressão que muitos têm ouvido na escola. E surgiu a ideia de fazer um gibi, que daí as crianças poderiam ler com os pais e dessa maneira o assunto ser tratado de uma maneira lúdica, uma maneira mais simples. Então foi um processo bem interessante. Deus foi trazendo uma pessoa disposta a fazer a ilustração, e depois a gente fez a revisão com pedagogo, psicopedagogo, com pastores, e foi feito um texto, foi feito o gibi. E na época eu era presidente da convenção, daí eu levei o assunto para o conselho, perguntando se o conselho teria interesse de sair o logo da convenção, como a convenção também publicando o gibi. Naquela época o conselho votou favoravelmente, então é por isso que quando você entra no site, Viva a Diferença, se você colocar aí na internet, você chega lá no site, então aparece a Igreja Batista do Bacaxeri e o logo da convenção, porque o conselho naquela época votou, dizendo que a convenção também estaria lançando aquilo. É um gibi que está lá disponível, você pode baixar e imprimir quantos você quiser, sem custo nenhum. E atualmente o gibi está sendo traduzido para francês, para inglês, para espanhol e para algumas línguas da África também. Então nós estamos nesse processo com as traduções, colocando nos quadrinhos lá, porque é um gibi, tem que botar em cada quadrinho do desenho para disponibilizar de novo na internet. A gente não imprime, a gente disponibiliza na internet para que as pessoas baixem, as pessoas imprimam a quantidade que elas precisam. É um material muito bom, você pode acessar, compartilhar. Isso serve para orientar as suas ovelhas e também a sociedade ali. Genilson quer complementar alguma coisa nesse tema? Genilson também deu uma palestra no primeiro módulo a respeito de questões jurídicas. E hoje nós temos essas situações todas, né? A questão da homoafetividade, a questão... Então, Genilson, em 30 segundos, uma lembrança assim, do cuidado até jurídico que a gente tem que ter, lógico, sem abrir mão da palavra de Deus, que é o que a gente deve obedecer. Nós colocamos no primeiro módulo, na palestra que eu dei, aspectos jurídicos que envolvem as igrejas, e vários colegas depois me reportaram individualmente, fazendo algumas perguntas. É basicamente critérios e cuidados com a legislação da igreja, estatuto e regimento, a primeira coisa. Você tem que ter muita convicção que você vai fazer, resguardando, de certa forma, a legislação pátria, Constituição, Código Civil. Esse é o caminho. Ao mesmo tempo, e isso alguns colegas têm sido muito felizes em colocarem a sua autoridade pastoral, sacerdotal, ministerial, para fazer colocações. Então, o importante é você se resguardar, e a gente até sugere, não é? Na sua igreja ou na sua associação, busque assessoria jurídica quando você vai fazer e falar e promover situações assim, para você resguardar a sua igreja enquanto instituição e a sua pessoa, que é pastor e, em regra, presidente da igreja. Por essa razão, você responde civil e criminalmente. Quero concluir dizendo que, na liderança da minha igreja, às vezes, nas reuniões, em tom de brincadeira, quando alguém fala, não, pastor, vamos fazer, se não der certo, aí eu falo, se não der certo, eu sou o presidente, então quem vai para a algema sou eu vou ser algemado, vocês vão me visitar e levar fruta na penitenciária. Então tem que ter cuidado apenas de se resguardar, via de regra, buscando alguém. As nossas igrejas têm gente da área jurídica ou a associação, e nós mesmo temos colocado, pastor Adilson, a nossa convenção, irmãos,
tem uma assessoria jurídica de alto nível, alto nível. E essa assessoria jurídica, por preceito estatutário e regimental nosso, está à disposição para servir as igrejas. O texto diz isso, para servir as igrejas. E ela tem sido chamada várias vezes para ajudar na proteção jurídica da igreja. Finalmente, os seminários não ensinam algumas coisas, e eu aprendi fazendo. A responsabilidade de alguém que preside qualquer instituição. A gente não imagina, quando sai do seminário, a responsabilidade de presidir qualquer coisa que você presida, que você seja presidente. Você tem uma responsabilidade muito grande. Então, cuidado com isso e busque uma assessoria de alguma forma para você não ter problema lá na frente. Fazendo uma transição para o tema discipulado ou o tema da manhã, o pastor disruptivo, o microfone está aberto. Já temos alguém para perguntar? Senão a gente fecha, vamos para o chá missionário, sorvete. Alguém vai ter interesse em fazer alguma pergunta sobre o tema que a gente está tratando aqui nesse dia do discipulado com o pastor Silvado? Enquanto o povo se anima, Silvado, coloca um pouquinho desse histórico do Bacaxeri, histórico dessa transição. Você já faz isso há 20 anos, né? Mas um pouquinho mais dessa transição para levar a igreja a ter essa visão. Na nossa igreja, nós tínhamos grupos de casais antes, então nós vivemos um pouco essa história de termos grupos, e a igreja cresceu, nós tínhamos muitos crentes novos, e eu senti essa necessidade de termos uma estratégia que facilitasse o cuidado das pessoas. E quando você começa a crescer a igreja, você não consegue atender com a estrutura normal, né? E eu não queria ser só um amontoado de pessoas, que é muito fácil você ser um amontoado de pessoas no culto domingo. Eu queria que as pessoas fossem cuidadas, que as pessoas estivessem crescendo. Então, o que nós fizemos foi, durante praticamente um ano, toda vez que nós nos reunimos com a liderança da igreja, durante 15 minutos, eu compartilhava alguns dos princípios de uma igreja que tem pequenos grupos. Esse resgate de princípios, valores, e ia conversando com a liderança. No final do ano, naquela época, o Roberto Lai estava começando o Ministério de Igreja em Células, eu o convidei para nós fazermos um dia de retiro com a liderança. E ele veio, ele explicou com mais detalhes o que seria. Nós temos células, pequenos grupos, e a liderança pôde fazer muita pergunta para ele, e fruto daquele ano caminhando com eles, e daquele retiro durante aquele sábado, então nós como líderes, nós tomamos uma decisão, nós vamos levar esse assunto para a igreja. Então a partir daquele sábado, eu comecei a pregar no domingo os princípios. De novo, o que eu tinha levado para a liderança, agora eu trouxe para o púlpito. Eu comecei a falar sobre discipulado, comecei a falar sobre o princípio de oração, mas ligando discipulado como oração, ligando o viver em pequenos grupos como uma maneira de você fortalecer a oração, e comecei a compartilhar esses princípios. Aí depois de alguns meses fazendo isso, eu propus um sábado com membros da igreja que estavam interessados nessa experiência de pequenos grupos, e tivemos um grupo que respondeu. A partir desse grupo nós montamos protótipo, a partir desse protótipo nós começamos a crescer. Isso tudo acontece no começo do ano 2000. Eu fiz uma bobagem, eu achei que nós podíamos transformar os grupos de casais em pequenos grupos, e tentei durante uns 2, 3 meses e vi que o grupo já existe, e ele já existe com um propósito, com uma filosofia de trabalho, não muda. Então, se você for tentar fazer isso, a minha sugestão é que você não faça isso. Deixe o grupo funcionando e crie algo novo. E foi o que aconteceu. Aí eu voltei, retornei a ter grupos de casais e disse, continue sendo grupos de casais, eu vou voltar e vou fazer um protótipo do zero, com gente diferente. E foi a partir daí que nós progredimos e conseguimos ter os pequenos grupos. E contando até com a paciência do nosso interlocutor ali, às vezes alguns ao iniciar o projeto fazem uma divisão geográfica da igreja. Ao invés de iniciar com uma célula protótipo, algo que vá
naturalmente se multiplicando. Uma palavrinha também sobre... Nós somos muito apressados. Batista já planeja tudo, já sai da reunião com tudo programado. Não funciona assim. É como, por exemplo, se você não é o pastor da igreja, não vai funcionar. Se o pastor não tiver vendido, não vai funcionar. Ele pode contratar o melhor cara que sabe tudo sobre pequeno grupo e dar ampla liberdade para ele programar, fazer acontecer pequeno grupo. Não vai funcionar. O que você vai ter é mais uma atividade dentro da igreja. E que não é o que a gente quer. A ideia é que o pequeno grupo seja a coluna vertebral da igreja, seja o jeito de ser da igreja se manifestar. Que é completamente diferente, porque daí ele alimenta o RD, o relacionamento discipulador, facilita. Eu tenho falado, por exemplo, mas a minha igreja, o pessoal tem uma resistência a pequeno grupo. Eu digo, então tá bom, então comece com o discipulado. Não tem problema. Se você conseguir construir uma rede discipular eficaz na sua igreja, saudável na sua igreja, naturalmente as pessoas vão começar a achar que de repente não é tão ruim assim a gente se reunir em grupos durante a semana. A questão da cidade, a nossa experiência no início, nós começamos com pequenos grupos por afinidade. E nós vimos que o mais prático, o que funciona mais, é quando o pequeno grupo, as pessoas estão no mesmo setor da cidade. É mais fácil eu chegar do trabalho, tomar um banho e 5 minutos depois eu estar no pequeno grupo. 10 minutos no máximo eu estou no pequeno grupo. É mais fácil eu ir. E daí, depois da localidade, o que favorece é a faixa etária da pessoa e dos filhos. Então, se eu tenho filho pequeno, é mais fácil eu estar num pequeno grupo com gente que tem filho pequeno. Porque daí a gente trabalha todo um processo de um pequeno grupo infantil. É bom, quem vai fazer pergunta, muita gente nova, falar o nome, a igreja e a cidade, por gentileza. Boa noite, pastor. Meu nome é Daniel, sou pastor da Primeira Igreja Batista de São Pedro. Minha pergunta é a seguinte. Na primeira palestra, o senhor falou sobre o mundo, né, a mudança no mundo, e como nós devemos também acompanhar essa mudança. E falou que nós temos que priorizar estruturas leves, tornar a igreja, a instituição, algo leve. E agora à noite você falou sobre a questão do discipulado, como carregar a cruz, essa identificação com Cristo. Então, como que a gente pode alcançar esse equilíbrio na formação de um discípulo, ao mesmo tempo ser leve e também, ao mesmo tempo, não perder entre aspas, esse peso, esse comprometimento com a cruz de Cristo? Essa é a pergunta. A gente tem que ser leve na estrutura, não no compromisso. E quando você fala da nova geração, é atrás disso que a nova geração anda. Muitas pessoas fazem uma leitura equivocada dos milênios e agora da geração Y, achando que eles são descompromissados, que eles não querem nada com nada. Alguns chegam até a dizer que é um bando de vagabundo. É um equívoco. A questão é que eles não querem compromisso com uma estrutura pesada. Que nós, baby boomers, não temos dificuldade de lidar. Se eu preciso assumir um compromisso com uma estrutura pesada, eu aguento o tranco. Nós somos criados para isso. A nossa estrutura mental foi criada para isso. A estrutura mental deles não é essa. Eles olham o peso de uma estrutura e eles dizem, eu não vou entrar nessa furada nem morto. Mas a hora que você apresenta uma estrutura mais leve, e você diz, mas o compromisso é sério, é para a vida toda, eles aceitam. Então, nós não estamos falando do compromisso ser leve, nós estamos falando da estrutura ser leve. Nós precisamos sentar e, sem piedade, cortar. Na nossa igreja, nós reduzimos drasticamente eventos, ministérios, atividades, programações. E eu vou dizer, nós reduzimos, e é uma das tarefas permanentes que eu tenho como pastor. Crente para inventar coisa
é impressionante. Você corta 2, eles já inventaram 3. É que nem tiririca no fundo do quintal. E querem fazer isso para Jesus, mas não param para pensar que eles estão colocando um fardo sobre eles mesmos. Enquanto alguém mais se anima, estou esperando o Esdras vir aqui perguntar também, outros mais aí. Estou vendo que o pessoal vai se animar. Eu vou provocando aqui. A ênfase na multiplicação, Silvado, recebe uma crítica de alguns, porque a gente tem alguns modelos no cenário, não só a igreja multiplicadora, e alguns criticam porque a liderança pastoral força os líderes que têm que multiplicar, têm que apresentar resultado. Como é que você trabalha isso, a questão da multiplicação da célula, e algum conselho prático para quem está lidando com isso, de ter um mínimo de cobrança também, mas algo que seja natural? Quem veio traumatizado do G12 tem muita dificuldade de lidar com isso. O G12 é uma estratégia de marketing, né? E é produção. A questão toda, lá na igreja a gente bate muito nisso, dizendo a gente não quer multiplicar o PGM. A gente quer ter mais um lugar, mais uma porta aberta para que pessoas ouçam o Evangelho. Esse é o nosso objetivo. E a gente vai fazer isso quando o grupo tiver de um tamanho que fique difícil estar dentro de uma casa e fique difícil todo mundo falar. É só isso. Então, o nosso enfoque não é que tem que multiplicar. É se nós estamos nos reunindo e o tamanho do nosso PGM, você consegue passar uma reunião inteira sem abrir a boca e ninguém percebe, esse PGM já passou do tamanho ideal. Entende? Se a gente chega numa casa e pegaram os banquinhos da cozinha, pegaram todas as cadeiras da casa e faltou assento, esse PGM passou do tamanho ideal. É tão simples quanto isso. Não é que tem que multiplicar, é natural. O PGM é um organismo vivo. O meu PGM, ele cresceu, estava tudo pronto para multiplicar, e na hora H, o casal que ia assumir a liderança, deu para trás. Eles disseram que não iam. E eu tinha uma porção de crente novo que não estava preparado. Conversei com o meu supervisor, e ele disse, pastor, então é melhor segurar. Eu segurei. Sabe o que aconteceu? A frequência diminuiu. É um organismo vivo. Porque ele não multiplicou, ele diminui de tamanho. E foi isso que aconteceu. Algumas pessoas que estavam vindo pararam de vir. O meu PGM. Aí eu virei para o meu supervisor, que eu sou o líder de PGM ali. O que eu faço? Ele disse, calma, pastor. A gente vai vencer isso. Vamos orar, Deus vai mandar mais alguém. Aí chegou um casal, machucado do G12. E a gente começou a tratar do casal. Está quase na hora de multiplicar de novo. Por quê? Porque a gente recebeu gente nova, resgatou alguns que tinham parado de vir. Eu sou líder do PGM lá, não é o pastor Roberto coordenador. Lá eu sou líder do PGM com todas as dores. Eu e minha esposa lideramos aquele PGM. Mas é natural multiplicar, não faz sentido, não cabe mais. E as casas são grandes, até minha casa é grande, mas chega uma hora que não dá mais, eu não tenho mais de onde trazer cadeira. Não faz sentido. E as pessoas não falam. Então, para que as pessoas participem, e para que a gente tenha mais uma casa aberta, é por isso que a gente multiplica. Não é porque tem que cumprir meta. Regis. Genilson, se quiser complementar. Alguma pergunta para o Genilson também, tá? Boa noite, pastor. Meu nome é Regis Claro, pastor da Primeira Igreja Batista em Parque Jurema, lá em Guarulhos. E por ser Regis Claro, eu pedi que eu fosse claro aqui na minha pergunta. A minha pergunta é a seguinte: mais uma vez, eu ouço isso e tenho convicção que esse é o caminho certo mesmo, né? Desse papel importante do pastor para esse começo de mudança, de transição e tudo mais, né? Confesso como pastor que estou implementando
pequenos grupos na igreja e tal, mas tenho, e acredito que talvez outros colegas tenham também, um certo receio, um certo medo, porque está mexendo drasticamente numa estrutura, né? E o pastor tem esse papel fundamental em todo essa mudança, essa transição, né? Qual que deve ser para o pastor o insight, o pulo do gato, né? Para ele ter essa convicção e da mudança necessária, para que ele não tenha medo de implementar uma igreja com uma estrutura mais leve, mais dinâmica e com um objetivo mais claro? Tem que dar um friozinho na barriga. Se não der, o irmão não está fazendo nada. Tem que dar um friozinho na barriga. Quando nós começamos com a minha igreja, a liderança estava com muito medo. Eles diziam, pastor, mas está dando certo, por que o senhor vai mexer? E eu dizia para ele, é porque está dando certo que eu quero mexer, que eu quero que continue dando certo. Quem conhece a curva sigmoide sabe do que eu estou dizendo. A hora que você chega lá em cima, você tem que criar uma nova curva, senão vai cair. O que eu fiz com meus líderes? Eu disse, vamos fazer um pacto entre nós? Nós somos liderança, líderes estratégicos da igreja. Nós vamos monitorar duas coisas. Está dando certo? Porque se não estiver dando certo, a gente volta atrás. Pede perdão à igreja e volta a ser o que a gente era. E 2, nós não queremos deixar de ser batista. Então, se de alguma maneira a gente perceber que estamos deixando de ser batista, a gente para também. E foi um pacto que nós fizemos. E o que aconteceu é que eu não mudei a igreja toda. Não. Eu comecei o protótipo. O protótipo multiplicou. Os 2 multiplicaram e a coisa foi crescendo. A escola bíblica, eu não fechei a escola bíblica, como era? Não, continuou. Eu criei classes de treinamento. Sentei com os professores e disse, olha, nós não vamos roubar alunos de vocês, nós vamos trazer aqueles alunos que não estão vindo, que tinha uma opção de gente que não vinha, como na tua igreja deve ter. Sim. Meu foco são aqueles. E eu comecei classe paralela. Com o tempo, essa escola ficou maior do que a outra. Até o ponto em que aquela outra acabou. Eu não fechei a reunião de oração de quarta-feira. Mas quando nós tínhamos 120 pequenos grupos durante a semana, a minha reunião de oração de quarta-feira tinham 12 pessoas. Aí um dia um irmão virou e disse, pastor, por que a gente vem nessa reunião de oração? Eu disse, não sei. Mas por que tem então? Porque vocês vêm. Ele olhou para a cara do outro e disse, quer dizer, se nós não viermos, não vai ter? Eu disse, não. Se vocês não vierem para a reunião de oração, não tem reunião de oração. Eu até digo para vocês o que vai acontecer. Umas 2 quartas-feiras eu vou vir aqui, porque eu sou pastor da igreja, eu tenho que vir. Aí depois de umas 2 quartas-feiras que não vem ninguém, eu vou dizer para a diretoria da igreja, não tem mais reunião quarta-feira, não está vindo ninguém. E acabou, e eu vou tirar do boletim a reunião de quarta-feira. O que eles fizeram na semana seguinte? Não veio ninguém. Na outra semana, não veio ninguém. Eu avisei a liderança da igreja e tirei do boletim. Ninguém notou diferença. Por quê? Estava todo mundo nos pequenos grupos. Eu tinha nos pequenos grupos mais gente reunida durante a semana orando do que eu tive a vida inteira na quarta-feira. Hoje, durante a semana, eu tenho 1.900 pessoas que se reúnem nos pequenos grupos. Quando que eu ia ter 1.900 pessoas numa reunião de oração de quarta-feira? Nunca. Entende? Mas é um processo gradativo, não precisa quebrar tudo. Eu não cheguei para o pessoal da música dizendo, não, vamos acabar com os coros, vamos acabar com os conjuntos. Não. Eu fui ensinando os princípios. As pessoas começaram a fazer as escolhas. Aí quando as pessoas vinham me falar, o líder de um dos coros disse, pastor, o povo não está vindo para o coro, está difícil. Eu disse, e o que nós vamos fazer, meu irmão? Conversa com o ministro de música. Aí o ministro veio falar comigo, eu disse, meu irmão, tem coro quando as pessoas vêm, se as pessoas não vêm, não tem coro. É, pastor, então nós vamos fazer isso. Aí fechou um coro. Aí fechou outro coro. Aí tem gente que entra em crise com mudança, né? Aí a tua função como pastor é interpretar a realidade para as pessoas.
Não, meu irmão, mas os coros estão cantando, está bonito, nós temos música bonita. Natal, Páscoa, datas especiais, nós temos música. Você vai liderando a transição aos poucos, não precisa quebrar. Esse é o erro que muita gente faz. Chega na igreja, agora tem pequeno grupo, não tem mais escola bíblica, não sei o quê, acaba com... Para quê? E você vai encontrar o equilíbrio do pulsar da tua igreja. E de repente, numa igreja, a área de música não vai mexer em nada. Ué, não está escrito que tem que mexer? Não está escrito que tem que mexer, tá? E de repente, numa área da igreja, o que vai ser adotado, vão montar pequenos grupos com o povo da área de música, e isso vai fortalecer e vai crescer a área de música da igreja. Não sei. O Espírito Santo é tão criativo que a gente não pode botar num... Por isso que eu sou contra modelo, pacote. Não. A gente trabalha com princípios. Eu tenho que encontrar um jeito das pessoas cuidarem umas das outras, se encontrarem e trazerem amigos não crentes. Aí, se você montar pequenos grupos dentro da área de música, se prepare, que você vai ter que lidar com a situação de não crente pode cantar no coro, porque ele vai estar num pequeno grupo só de corista. Adivinha onde é que ele vai querer ir no dia do ensaio? Legal? Respondi? Obrigado. A pergunta é, Regis, fui claro? Ô Nelson, o Esdras vai passar à sua frente, ok? Não, pode, ele cedeu, pode? Boa noite, meu nome é Esdras, pastor da Igreja Batista Central aqui em Paulínia. Antes de fazer minha pergunta, eu gostaria, em primeiro lugar, de deixar aqui minha gratidão, que você me inspirou há alguns anos atrás, há 4 anos e meio atrás. Eu passei 2 anos estudando sobre pequenos grupos. Estou na mesma igreja há 33 anos, onde meu pai foi pastor e agora eu estou como pastor sênior. E teve um momento que nós vimos que seria crucial o início dos pequenos grupos. Depois desses 2 anos estudando, a igreja abraçou a causa. É lógico que não na sua totalidade, mas todos os líderes abraçaram a causa. Começamos um pequeno grupo. Hoje, 2 anos e meio depois, nós somos em 600 pessoas em pequenos grupos. Temos batizado já há 2 anos e meio todos os meses. O meu pequeno grupo já se multiplicou 11 vezes. Mas o que tem me incomodado são 2 coisas. Primeiro, eu não sei se isso é tão natural assim, mas eu percebo que a igreja ela está se renovando de uma forma acelerada. Nós temos hoje por volta de 300 novos membros e 430 congregados que estão vindo dos pequenos grupos, coisa que nós não tínhamos. Mas não há um envolvimento de alguns membros que ali estavam. Eu tenho por volta de 50%, 60% da igreja, daquela época do início dos pequenos grupos, que não estão em pequeno grupo nenhum. Isso me incomoda porque eles não estão vivendo essa alegria que nós estamos vivendo. E eu vou além. Depois que nós começamos o pequeno grupo, eu fiz uma autoavaliação na minha vida, porque eu só pregava aos domingos, eu só dirigia a igreja, eu cuidava da gestão, mas a experiência de ver pessoas recebendo a Cristo semanalmente é incrível. Então, isso me deixa aflito, que eles não estão vivendo o que eu estou vivendo, e eu não sei o que fazer com eles. E a segunda coisa, em relação aos líderes, nós chegamos no momento hoje que eu estou tendo que repensar a forma de conduzi-los. Nós temos hoje por volta de 200 líderes, e é uma coisa que surgiu do nada. E eu fui criticado por alguns, porque eu estou apoiando líderes que aceitaram Jesus há 6 meses, se batizaram, só que o que eles estão fazendo com 6 meses de evangelho... Tem crente com 20, 30 anos que não entendeu nada ainda. Queria saber, estou no caminho, é por aí, paciência que a gente vai conseguir fazer esse discipulado. Qual o conselho que você dá para quando a estrutura cresce sem que você tenha tanto controle?
A minha palavra é de cuidado. Quando esse momento que você está vivendo é um momento que, com muita facilidade, você pode romper a comunhão da igreja. Uhum. E é o que o diabo vai tentar fazer. Eu falo muito com os pastores lá da igreja que esses membros que não estão em pequeno grupo, que não querem saber de discipulado, que eles querem viver a igreja daquele jeito antigo. E o jeito antigo ruim, não é o jeito antigo bom, porque tem um jeito antigo bom. Saudável, que o cara era crente, o cara fazia devocional, ele crescia espiritualmente, ele era muito ativo na igreja, talvez não evangelizasse tanto, mas muitos evangelizavam na estrutura. Eu falo muito com os pastores lá da igreja e a gente se lembra muito disso. Estes outros membros também são membros da igreja e nossas ovelhas. Então, é um negócio meio paradoxal, mas muitos destes eu faço questão de visitar pessoalmente quando eles vão para o hospital. É uma Porque prática para nossa. eles é muito importante ainda que seja eu visitando. Uma senhorinha lá da igreja, dessas, a minha esposa foi visitar porque eu não podia, eu estava viajando, como hoje. A minha esposa foi, orou com ela, leu a Bíblia, cantou com ela, saiu. Quando a minha esposa estava na porta, ela disse: Irmã Ede, quando é que o pastor Roberto vem me visitar? Para eles, a caixinha é muito fechada ainda. E você tem que ajudá-los. Agora, eu vou, e com a autoridade que eu tenho, eu chego, eu visito, e eu dou uma de João sem braço. Eu digo: e daí, o seu pequeno grupo já veio visitá-lo? Ah, pastor, eu não tenho pequeno grupo. Ah, não acredito. Você é membro há tanto tempo da igreja, não tem pequeno grupo, que pena. Aí o que eu faço? Eu aproveito a oportunidade e conto para a pessoa, sem julgar, mas eu conto bênção da igreja dela. Eu conto situações em que o pequeno grupo encheu o freezer de uma família de comida porque a esposa estava doente. Eu conto situações que o pequeno grupo pagou conta de água, luz de um desempregado. Aí eu vou contando bênção. Coisas que ela não faz ideia que acontece na igreja, que ele não faz ideia que acontece na igreja dele. É mesmo, pastor? Eu não sabia mesmo. Eu disse: pois é, sabe o fulano? Eu tento colocar pessoas que a pessoa conhece, que é da turma da antiga, e que comprou a visão, e quando eu posso, nem sempre eu consigo fazer, aí eu viro: Genilson, fui visitar fulano no hospital, convida para vir no teu pequeno grupo. Porque depois daquele impacto no hospital, da conversa, e alguém que ele tem relacionamento, convida, de repente ele vem. E eu tenho, dessa forma, conseguido quebrar algumas resistências. Mas, na realidade, a gente tem que entender que algumas dessas pessoas nunca vão discipular alguém, nunca vão participar de um pequeno grupo, porque sabe lá Deus por quê. Mas eles são ovelhas, e eu tenho que pastoreá-las. Muito obrigado. Seria a última pergunta do Nelson. Pode vir, Nelson. Mas o Moser se levantou ali. Pode chegar. Então temos mais 3 perguntas e aí a gente caminha para o final. Pastor Silvado, um dos problemas, pelo menos que eu sofro, é primeiro levantar novos líderes e manter motivados os líderes. O que a igreja, o irmão, faz para mantê-los envolvidos, motivados, para que eles possam fazer esse trabalho com alegria? Eu me identifico com o irmão que eu tenho o mesmo problema. A gente faz uma porção de coisas e talvez o irmão possa me dar algumas ideias também. Mas a gente faz café da manhã com os líderes. Então, por exemplo, eu agora, sábado passado, eu tomei café com os líderes de uma das redes de pequenos grupos.
conversando com eles sobre a visão de futuro da igreja, o que nós vamos fazer, o que está sendo feito na área administrativa, financeira, e os sonhos que a gente tem pela igreja. Respondi perguntas para ele. Nossa, saíram de lá assim a 1000 por hora. Em outros momentos, o que a gente faz é encontrar o pastor de rede lá, senta com eles, compartilha. Os supervisores se unem com eles. Nós temos um culto do líder mensal, antes do culto da noite. É 1 hora de culto. A gente faz um culto condensado, uma versão do culto da noite condensada, que dura só 1 hora, que tem um viés mais motivacional. E logo depois daquele culto, os líderes saem com o pastor de rede, com os supervisores, e eles têm uma reunião deles. Então, o culto da noite está acontecendo com o restante dos membros no salão de cultos, e as redes estão espalhadas pelas salas da igreja, tendo uma reunião. Isso tem sido ótimo em termos de motivar. E líderes é uma fazenda que você tem que criar. Desafio permanente. Se uma igreja normal, na estrutura antiga, você sofria para conseguir líderes, numa igreja com pequenos grupos, o desafio é ainda maior. Mas você também é surpreendido com pessoas de 6 meses de convertido, que é um líder incrível. Ok, Moser ou Rogério? O pastor comentou que gasta 6 horas por semana fazendo discipulado com as pessoas. A gente foi, se a palavra certa é criado, foi não para fazer isso. A gente não foi ensinado a fazer isso. A gente não foi preparado para isso. Aí eu queria que o pastor falasse um pouco desse processo na sua vida, no seu coração, porque, a gente tem uma agenda totalmente que não é para fazer isso. E como que foi isso? E como que se dá isso no seu dia a dia? É uma mudança de paradigma radical, meu irmão. Isso mesmo. Eu tive que mudar uma porção de coisas que eu fazia. Eu tenho líderes da igreja fazendo uma porção de coisas que eu fazia. Eu dividi tarefas, responsabilidades, para priorizar aquilo. E é uma escolha. Na realidade, foi isso que eu fiz. Então, por exemplo, eu almoço com líderes, 2 almoços por semana é discipulado para mim. Então, eu vou num restaurantezinho ali da esquina e almoço com a pessoa fazendo discipulado. Porque é o jeito que eu encontrei de ter tempo para encontrar com essas pessoas. Então, você vai criando espaços na tua agenda. E você vai tirando coisas. O segredo seria você escreva a tua agenda semanal, onde você usa o teu tempo, e comece a avaliar o que você pode fazer, o que pode ser substituído, o que pode ser delegado, o que pode ser trocado por esse tempo discipular. Foi assim que eu fiz. Nesse processo, o pastor observou que algumas coisas não eram importantes, não eram relevantes, mas nós aprendemos que são, mas não são. Eu gasto menos tempo vendo e-mail. Eu tive que gastar menos tempo fazendo isso. Eu estou lendo menos. Pelo menos na igreja eu leio menos. Eu leio em casa mais. Eu tive que fazer escolha. Você faz escolhas. Basicamente isso. Eu tenho muito menos reunião de comissões. Graças a Deus. Foi libertação. Eu encontrei uma desculpa. Muito menos reuniões. Desculpa, né? Muito menos reuniões. É basicamente isso. Você prioriza, você define o que é prioritário na tua agenda. Legal. E eu defini que era prioritário discipular meus líderes estratégicos. Estar com as pessoas. E eles começaram a assumir muitas coisas que eu fazia. Obrigado. Ok, Rogério. Boa noite, pastor. Rogério, da Igreja Batista de João Ramalho. O que fazer, pergunta pequena, o que fazer quando o pequeno grupo chegou a um nível que a comunhão estava tão gostosa que ninguém quer multiplicar, se tornou um grupo de comunhão? Em todas as igrejas acontece isso, é comum, é a bênção invertida, eu costumo dizer. É uma bênção que vira maldição. No começo da vida do pequeno grupo, você luta para conseguir isso. O problema é que eles perderam a visão do porquê eles existem, que é cumprir a missão do Senhor, alcançar o não crente. Eles se bastam. Nesse momento, é que você tem que ter um supervisor que caminha junto com o líder.
Porque esse supervisor vai intervir, vai sentar com o líder, depois vai sentar com um pequeno grupo, e esse pequeno grupo precisa ser dissolvido e as pessoas enviadas para outros pequenos grupos, para que elas sejam abençoadas com a visão e elas possam voltar a evangelizar, possam voltar a cumprir a grande comissão. Você dá uma oportunidade para eles, dizendo, você volta e faz o treinamento de novo com eles. O pequeno grupo existe para ter comunhão, para cuidar do mútuo. Vocês são 10, vocês estão fazendo isso muito bem, vocês são bênção de Deus, aleluia. E o pequeno grupo existe para alcançar o perdido para Cristo, porque muitos não conhecem. Estou vendo aqui que vocês não estão conseguindo trazer visitantes, vocês não estão conseguindo evangelizar, ninguém se batizou desse pequeno grupo. Puxa vida, como é que a gente muda esse quadro? Porque se não mudar esse quadro, para abençoar a vida de vocês, seria melhor vocês serem distribuídos em outros pequenos grupos. Ok, a informação para o Silvado e um lembrete para todos. Nós estamos sendo acompanhados no Projeto Josué pelo Fabrício. Então, o Fabrício, ele falou nos 3 primeiros módulos sequenciais, ele preparou um trilho de implantação com os princípios. Nós demos um susto nesse grupo no primeiro módulo, quando depois da primeira palestra do Fabrício, eu falei que era obrigatório caminhar no Projeto Josué com Igreja Multiplicadora. E aí, quando saímos para o intervalo, eu fui ameaçado de morte, quase me pegaram ali fora. Eu tenho a face e a fisionomia daqueles que me cercaram aqui, estou vendo alguns ali, ó. E foi proposital, porque alguns acharam, Silvado, que depois do primeiro módulo tinha que chegar na igreja no domingo e mudou tudo. Então, quando o Fabrício colocou, a partir de 2 anos, eles iriam começar a pregar e tal, célula protótipo, de maneira bem natural, e a gente está seguindo. Então, o Fabrício retorna, trilho de implantação, em março ele está aí no outro módulo, para que eles possam fazer essa transição, implantação, com bastante tranquilidade, de maneira bem natural. Se eu posso fazer um pouquinho de propaganda, nós tivemos sábado agora, o que nós estamos chamando IEM na prática. Temos muitas pessoas que têm nos procurado para conhecer como é que funciona lá na igreja e tal, e a gente recebe com o maior carinho. Então, para facilitar, a gente criou esse IEM na prática, que a gente está chamando. É um sábado intensivo, de manhã e de tarde, e se as pessoas quiserem ficar no domingo, pode ficar, para vivenciar a igreja, e alguns chegaram antes, para ir num pequeno grupo na sexta. Isso dá para ser articulado. Nós vamos ter agora, dia 7 de dezembro, mais um IEM na prática. Então, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato lá com a igreja, e a gente recebe, não tem custo, simplesmente a gente precisa saber quem vai, porque tem que preparar o material para vocês utilizarem durante o evento.